Pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Cortex, o canal de física mais democrático do planeta. Exatamente nessa democracia que tem que permear o nosso país, na verdade, nós criamos o quadro Physics Up Deck. Nesse quadro a gente vai matar 10 anos de provas Enem. 10 anos de provas Enem. 10 anos? 10 anos? 10 anos? Isso mesmo, exatamente isso que você ouviu. A gente vai matar 10 anos de prova Enem e a gente começou em 2010 e vai se estender até 2019, corrigindo aí todas as provas que aconteceram. Comentadas, corrigidas e dando a repincelada no conteúdo que envolve a resolução dessas questões. Então não deixa de ser uma boa revisão e para alguns até um aprofundamento do assunto. E no momento nós estamos na prova de 2010 e vamos matar hoje mais uma questão envolvendo essa prova que foi muito boa. Hoje especificamente nós temos a questão muito bacana envolvendo aí eletricidade, é uma das partes mais importantes das provas Enem, é uma das coisas que mais cai. Se você conhece o salto quântico, vai saber que essa estratégia que eu criei, que fez uma estimativa de 20 anos de prova Enem, você deve saber muito bem que a eletrodinâmica é a da parte mais importante, é a galinha dos ovos de ouro, porque a sua relação custo-benefício de uso de número de questões e quantidade de assuntos é uma das melhores que tem no conjunto de conteúdos da avaliação Enem. Se você não conhece o salto quântico, dá um pulinho nos nossos materiais e dá uma assistida lá nesse material para entender um pouco. Tem um link lá embaixo aí que pode te ajudar a direcionar, a saber mais sobre o salto quântico. Essa estratégia de aprovação Enem. Vamos lá, vamos embora? Tem um monte de questões para a gente corrigir aí, tem mais de 160 questões aí para a gente matar. E aí, simbora, vamos matar essa questãozinha aí, muito boa essa questão para a gente relembrar alguns conceitos envolvendo a eletrodinâmica. Muito bem, a questão diz exatamente o seguinte, olha só, me acompanha aí. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente suportados por ela. E os valores de correntes por eles suportados. Então nós temos aqui diversos fusíveis, cores e suas respectivas correntes de rompimento. O que são exatamente essas correntes de rompimento? O fusível é um dispositivo, gente, que ele é todo projetado para que, quando uma corrente supere a sua corrente nominal, o que é a corrente nominal? É a corrente que vem escrita ali no fusível, a corrente máxima para o qual ele foi projetado para suportar. Quando a corrente supera aquele valor, o seu filamento, em geral de estanho, ele vai se romper, ele vai aquecer, ele vai fundir e vai impedir a passagem de corrente elétrica. Nós temos aí um dispositivo de proteção, fusível. Professor, esse negócio de fuzil não é aquele negócio que dá tiro não, né? Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência que opera com 36 volts. Vamos anotar isso aqui? Se por acaso vocês ouvirem um dinossauro aí, tá, gente? É que eu estou criando um dinossauro de 8 anos, ele está lá na sala, de vez em quando você pode ouvir a voz dele aí, tá? É um dinossaurozinho. Então nós temos aqui 55 watts e 36 volts, que é a faixa de operação. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um. Então cada um dos faróis tem o seu próprio fusível de proteção, certo? Mas, após o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo. Então também é importante lembrar que esses dois fusíveis vão ser colocados, essas duas lâmpadas vão ser ligadas em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é uma coisa importante que ele fala, e é importante se ligar, ele quer o menor possível, certo? O que garante o melhor dimensionamento do fusível é você colocar o menor possível. Vou já explicar melhor porque tem que ser esse melhor dimensionamento acontece quando a gente escolhe o menor. Então nós temos esse dispositivo de proteção, que é o fusível, que a gente já comentou. Ele pode ter em outros formatos, como por exemplo, é muito comum esse formato em carros, tá? E nós temos também o disjuntor.
Eu sei o que é disjuntor. Disjuntor é aquele negócio que desuniu, né? Disjuntor, o que não é, desuniu, é isso mesmo? Não. O disjuntor, ele é um dispositivo, tá? Também de proteção, só que ele não é descartável como fusível. O disjuntor, quando aqui tem uma correntezinha nominal que aparece aqui, muita gente acha que isso é um interruptor, isso não é um interruptor, tá? Ele, na verdade, tem um sistema eletromecânico, magnético aqui dentro, que quando a corrente supera a sua corrente nominal, que é aquela mesma que a gente já falou, que é a corrente máxima para a qual o dispositivo de segurança vai permitir a passagem, no caso do fusível, quando essa corrente ela é superada, eles queimam, eles não voltam mais a prestar, tem que jogar fora e trocar. O disjuntor não. O disjuntor, quando essa corrente supera esse valor nominal, o mecanismo cria aqui dentro um sistema eletromagnético de força magnética que faz com que esse interruptor desligue, ele desarma, como se fala. Resolvido o problema no circuito, se for fácil de resolver, ou se tiver sido só um pico de corrente, você religa o disjuntor e tranquilamente ele continua funcionando normal, certo? Se por acaso o problema for persistente, ele vai ficar desarmando o tempo todo. Então tem algum problema no circuito, na corrente elétrica, que está gerando esse pico, esse excesso de corrente e fazendo o disjuntor desarmar o tempo todo. Então tem algo errado que tem que consertar. Se tivesse sido só um pico de corrente na rede elétrica, ele vai desarmar, você espera um pouquinho, dá um tempinho, porque quando isso acontece, algo está mal. Então você volta a ligar e verifica se o circuito continua funcionando normal. Ele não é descartável, tá? Ele pode funcionar por muito tempo. É muito comum utilizar ele nas entradas de energia elétrica das casas, na separação de circuitos elétricos da casa. Por exemplo, você tem um desse para iluminação, outros para tomadas, outro para chuveiro elétrico, porque eles têm correntes nominais diferentes. Você não pode comparar a corrente máxima elétrica que vai passar em lâmpadas de LED para iluminação, com a corrente elétrica que vai suprir para um chuveiro elétrico, né? São diferenças bem gritantes. Então você tem que ter disjuntores diferentes de proteção. Você não vai ter a mesmo disjuntor para tomadas que recebe, por exemplo, um notebook ligado, e outra tomada que recebe, por exemplo, uma máquina de lavar. São correntes completamente diferentes, certo? Então, fusíveis são descartáveis, disjuntor, só basta rearmar de novo. É muito comum em regiões externas, nessas épocas de chuva, onde molha muito, você ter problemas de disjuntor desarmando de vez em quando. Isso acontece por muitas vezes o circuito ficar umedecido, ter um fluxo de corrente fugindo do seu caminho correto e aí ter o desarmamento dos fusíveis. Em geral, pode acontecer disso desaparecer com a evaporação da água do circuito e ele voltar ao normal. Mas vamos ver nossa questão aqui. Vamos falar primeiro da nossa lâmpada. A nossa lâmpada, gente, é como se fosse um resistor, tá? A nossa lâmpada, que vai ser percorrido por uma corrente elétrica que vai atravessar. A questão não fala quanto é essa corrente elétrica. E vamos ter um fusível logo em seguida para protegê-la de excessos de corrente, para proteger a lâmpada, para proteger que ela queime. O fusível é muito barato. Uma lâmpada dessa de halogênio pode ser bem cara, então é importante ter uma proteção contra a sobrecorrente, porque se algo que vai queimar com excesso de corrente, é melhor que seja fusível. Um fusívelzinho desse aqui é de centavos, 50 centavos, 40 centavos. Os de carro são um pouco mais caros, o disjuntor já é bem mais salgadinho. Perfeito. Vamos ver se a gente determina então a corrente elétrica que circula nessa lâmpada, já que a questão não dá. Mas ela permite que a gente calcule através da fórmula de potência. Vamos recordar lá da eletrodinâmica que potência é igual a tensão elétrica multiplicado pela corrente, certo? Vamos substituir o que nós temos. Nós temos que a potência é de 55 watts, como foi dado na questão, e essa lâmpada tem que estar submetida a uma tensão para funcionar bem de 36 volts. Passando 36 dividindo para cá, 55 por 36, nós temos uma corrente de 1,53 amperes. Essa é a corrente normal de funcionamento da lâmpada para ela gerar 55 watts ligada a uma tensão de 36 volts. A corrente tem que ser isso. Esse é o funcionamento correto da lâmpada. Ela vai funcionar bem se estiver trabalhando nessas especificações. E aí, pessoal, tá gostando? Tá tranquilo? Tá boa a questão?
Só uma paradinha aqui para deixar um recado bacana para vocês. Como eu falei, fizemos uma pesquisa de 20 anos de provas Enem e hoje a gente sabe muito bem, dentro do esquema, tudo que mais apareceu e tudo que não apareceu. E foi exatamente dessa forma, baseado nesses números, que a gente criou o Salto Quântico 1, que é um curso direcionado para Enem, com mecânica otimizada para Enem, um curso fantástico. Eu vou deixar uma descrição no link para que você conheça mais dessa estratégia, porque é muito melhor você estudar o que realmente apareceu e não perder tanto tempo estudando o que nunca apareceu em nenhuma prova jamais, e nem vai aparecer. Ok, mas o que aconteceu é que essa corrente ela recebe 1,53 amperes, mas tivemos problemas com essas lâmpadas. São dois faróis, é isso? E aí, o motorista colocou as duas em paralelos. Paralelo quer dizer? Paralelo. Paralelo eu sei o que é. Paralelos são aqueles universos que existem paralelo... Não? Não é isso não? Ah, é outra coisa? Ah, pensei que era para falar agora sobre o universo... Não? Tá, já deixa. Tá. As lâmpadas estão conectadas entre os mesmos pontos. Olha só. Observe como a lâmpada de cima está ligada nesse ponto, tá? Que eu vou chamar aqui de A, e nesse ponto que eu vou chamar de B, certo? Então, quando dois resistores, e essas lâmpadas são resistores, estão ligados em paralelos, eles têm que estar interligados entre os mesmos pontos. Então, tanto o A quanto o B, a lâmpada de cima como a lâmpada de baixo são ligados de A para B e a de baixo de A para B. Vai chegar uma corrente para os dois aqui, ó, certo? Uma corrente vai chegar aqui para os dois, para alimentar os dois, tranquilo? E depois vai sair aqui a mesma corrente que chegou, depois de alimentar os dois faróis. Tranquilo isso aí? Então, paralelo a isso. Muito bem. Então, vai passar, para que funcione bem, cada uma dessas lâmpadas precisa receber 1,53 amperes, certo? Para que ela funcione bem. Foi isso que a gente viu aqui, ó, para cada uma delas. Se você perceber bem, então, essas duas correntes, elas são uma subdivisão dessa aqui, ó, que chegou pelo fusível. Então, vai chegar uma corrente aqui, que não é 1,53, mas quando ela chegar no ponto A, ela vai se dividir metade para cima e metade para baixo, e essa metade, que vai para cada lado, é 1,53 amperes. Ora, se quando essa corrente chega aqui, ela se divide metade para cima e metade para baixo, então essa corrente que tem que chegar no fusível, porque agora a gente já está usando o fusível para proteger as duas, certo? Proteger as duas, então ele tem que estar pronto para receber essa corrente aqui, ó, que é uma corrente que vai se dividir para cima e para baixo em duas correntes de 1,53. Então, se isso aqui contém duas correntes de 1,53, o valor dela tem que ser 2 vezes 1,53, correto? Concorda comigo? Então, essa corrente é de 3,05 amperes. Então, esse fusível ele tem que estar pronto para deixar passar uma corrente de 3,05 amperes, certo? Para que quando chega no ponto A, cada lâmpada receba exatamente a metade. Professor, uma pergunta. Como é que você garante que cada uma vai receber a metade? A única coisa que garante isso, gente, é que os dois resistores, que no caso são as lâmpadas, são idênticas, tá? São idênticas. São exatamente iguais. Então, como elas são iguais, têm a mesma resistência, quer dizer que essa corrente vai se dividir igualmente para cima e para baixo, correto? Então, temos aqui a corrente nominal que tem que passar pelo fusível e nós sabemos agora qual o valor que ele tem que suportar. O azul já está fora, porque ele suporta no máximo 1,5 amperes, então ele vai queimar antes que essa corrente chegue nas lâmpadas. O amarelo está fora, pelo mesmo motivo, ele só suporta 2,5, então se passar 3, ele vai queimar. O laranja é uma boa ideia, porque ele vai deixar passar 3, ele só queima com 5, o bom é que fosse mais próximo de 3.
Mas as duas outras opções, é 7,5 é muito grande e 10 amperes é muito grande. Não seria bom muito grande, por quê? Porque essas lâmpadas, elas suportam no máximo, aí chegando para as duas, 3 amperes. Se tiver um pico de corrente muito alto e dobrar essa corrente, e ela for para 6, esse fusível aqui não vai se romper, ele vai deixar passar o dobro da corrente sem romper. Então corre o risco de queimar as lâmpadas e elas não serão mais protegidas. O de 10 amperes nem se fala. Então, sem sombra de dúvida, a única opção é, sem dúvida, a letra C, o nosso fusível laranja. É a única opção legal e bacana para resolver o problema do nosso motorista. Beleza? Questãozinho fácil, tranquilo, bacana, muito boa, para dar aquela recordada nos conceitos envolvendo a eletrodinâmica que, repito, é de uma importância sem precedentes no Enem. Se você quer saber mais sobre isso, dá um pulinho na estratégia do salto quântico. Tem um link lá embaixo falando sobre o curso, sobre a estratégia, o que mais caiu, o que menos caiu, que é uma estratégia exatamente focada numa pesquisa de 20 anos de provas Enem, onde eu consegui fazer uma triagem do que mais caiu, o que menos caiu, o que nunca caiu. E preste atenção, essas coisas que nunca caíram estão lá na programação do Enem. E você vai estudar ela sem saber disso. Não quer perder tempo estudando coisas bobas? Dá um pulinho lá. E aí pessoal, tranquilo? Uma questão boa, mais uma questão dentro do Physics Up Deck, prova 2010, aula número 4, e vamos continuar matando muito mais questões aí nos últimos 10 anos de prova Enem. Vamos de 2010 a 2019. Foi um prazer fantástico ter você aqui, como sempre é um prazer enorme ter você por aqui. Não esquece de fazer aquele 3C pra gente. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, dá essa força aqui pro canal e também para que a gente saiba que você está gostando do material, que você quer mais material desse para a gente produzir mais coisas desse tipo que você está gostando. Então a gente precisa saber, compartilha com aquele amigo, compartilha com aquela amiga que de repente você quer ver chegando junto com você nessa vitória, na conquista da sua vaga na universidade e profissão dos seus sonhos, né? Vitória em conjunto é sempre melhor. Valeu, um grande abraço, a gente se encontra por aqui. Obrigado pela sua presença e a gente se vê.